Peraí, gente, que eu tô pondo aqui para gravar, esse negócio demora 200 anos. Então, a gente agora está sendo gravado. Então, a gente tem aí dois textos, né? As tensões entre grupos étnicos durante o desmantelamento da Iugoslávia fizeram-se presentes também na Bósnia. Após o reconhecimento da independência da Bósnia pela União Europeia em 6 de abril de 92, milhares de bósnios muçulmanos, sérvios cristãos ortodoxos e croatas católicos participaram na capital Sarajevo de uma manifestação em massa pela paz e pela soberania quando franco-atiradores sérvios abriram fogo contra a multidão. Este é considerado o início da Guerra da Bósnia, que transformou a República dos Balcãs num campo de batalha por quase 4 anos, e do cerco a Sarajevo, que só terminaria definitivamente em fevereiro de 1996. A princípio, todas as tentativas por vias militares ou diplomáticas de furar o bloqueio fracassaram. Sarajevo foi sitiada por tropas servos-bósnias durante 44 meses, tendo sido bombardeada diariamente a partir das montanhas circundantes, por vezes com centenas de projéteis. Os 380 mil habitantes da capital ficaram sem energia, água e aquecimento. Desses, 11.541 foram mortos durante o assédio a Sarajevo. Em memória desses mortos, 11.541 assentos vermelhos vazios foram dispostos ao longo de 800 metros da principal cidade. Texto 2. Kosovo era uma província que tinha uma composição étnica e religiosa diferente da maioria da Iugoslávia, que era a Sérvia. Os kosovares são de origem albanesa e muçulmana, enquanto os sérvios são cristãos ortodoxos. Com 90% da população de Kosovo é albanesa, iniciou-se um movimento gerado pelos kosovares de busca separação de sérvios e albaneses para que esses últimos tivessem autonomia. Slobodan Milošević enviou tropas para a região onde a ordem de aniquilar por completo a rebelião dos kosovares. Os ataques aéreos mataram um grande número de civis inocentes. Diante dos ferozes ataques comandados pelo presidente da Iugoslávia, a ONU enviou suas tropas para os Balcãs a fim de colocar um ponto final nas ações militares. O ultimato da OTAN foi entregue a Milošević. O documento ordenava a suspensão dos ataques militares contra Kosovo. Com a recusa da proposta de cessar-fogo, as tropas lideradas pelos Estados Unidos intervieram com a ofensiva militar, obrigando Milošević a aceitar um acordo de Rambouillet que propunha autonomia administrativa e cultural para a província de Kosovo, mas sem sua independência. A respeito desses textos, responda: de que guerras tratam, respectivamente, os textos 1 e 2? Guerra da Bósnia e Guerra de Kosovo. Guerra da Bósnia e Herzegovina e Guerra de Kosovo, isso mesmo. Ambas as guerras abordadas no texto apresentam uma mesma causa em comum. Você consegue identificá-la? Qual seria essa causa? Eu coloquei que nas duas guerras, tanto a Bósnia e Kosovo queriam um território para chamar de seu.
Isso mesmo, independência, né? Então, eles lutam por uma autonomia do seu território, por independência, isso mesmo. Ainda que pudessem desfrutar de certa autonomia, os seguintes estados do leste europeu obtiveram suas independências com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da República Socialista Federativa da Iugoslávia na década de 90. Relacione as colunas indicando quais desses países tais estados se tornaram independentes. Então, número 1 são os estados que se tornaram independentes da União Soviética e número 2 que se tornaram independentes com a dissolução da Iugoslávia. Macedônia, 1 ou 2? 2. 2. Quirquistão. 1. Belarus. 1. Estônia. 1. Moldávia. 1. Eslovênia. 2. Armênia. 1. Ucrânia. 1. Tadjikistão. 1. Bósnia e Herzegovina. 2. Lituânia. 1. Geórgia. 1. Cazaquistão. 1. Letônia. 1. Uzbequistão. 1 também. Montenegro. 1. Não, Montenegro é 2. Croácia. 2. Azerbaijão 1. e Turcomenistão. 1. Muito bom, Sandro, parabéns. Por que a situação demográfica vivida hoje pelos países europeus, de modo geral, torna ainda mais importante os debates sobre questão de imigração? Você fez essa também, não? Eu coloquei que a falta de jovens e trabalhadores acabam acontecendo muitas coisas lá, eles acabam ficando sem emprego e eles não aceitam a entrada de imigrantes. Então, assim, né? Não, muitos países realmente não aceitam, né, os imigrantes, mas muitos países precisam reverter essa visão, precisam mudar. Por quê? Porque a maioria dos países da Europa apresentam crescimento vegetativo negativo. Isso significa que nascem poucas pessoas. Além de não nascer pessoas, o continente europeu ele vem sofrendo o envelhecimento da sua população. Então, você não tem pessoas para suprir a necessidade de mão de obra. Então, nesse quesito, é importante rever essas posições com relação aos imigrantes, porque os imigrantes eles podem ser utilizados como uma forma de alternativa, né? Já que os países não conseguem repor a população, né? Então os imigrantes eles fariam aí esse papel. E aí também é triste, né? Porque muitos países só aceitariam os imigrantes porque seriam vistos ali como máquinas, né? Seriam vistos como mão de obra, o que é uma situação também bastante complicada. Então, só dá uma acrescentada aí, tá, Sandro? Tá bom? Os aspectos étnicos e linguísticos prosseguem importantes na geopolítica europeia, influenciando em movimentos separatistas ou em anexações de territórios. Registre nesses quadros, de forma resumida, os conflitos de ordem geopolítica que envolvem os seguintes grupos ou locais. Então, a gente tem Ucrânia, Crimeia 2018 e depois 2016. Você fez alguma coisa aí? Essa aqui eu não fiz mesmo, não. Tá. Então, você pode colocar, né, que foi feito lá na Crimeia, em 2014, foi feito um plebiscito clandestino
onde anexava a Crimeia à Rússia. E aí, como ele é clandestino, ele acaba não sendo aceito, né? Ele não foi considerado como anexação mesmo da Rússia. Vou pôr agora aqui dos bascos, tá? Tá bom. Peraí, gente, só um minutinho, porque eu tenho que copiar e colar um E aqui.
Vou entrar aqui. Porcaria. Ai, meu Deus, quanto erro. Espera um pouco ou pode ir para frente? Eu tirei print aqui, eu vou mandar no grupo. Aí eles escrevem depois. Ou agora, sei lá. Tá. Analise o mapa. Esse mapa mostra uma situação de impasse em um dos acontecimentos mais importantes do início do atual século. Sobre o mapa e o tema tratado, faça o que se pede. A que parte do mundo está representando... Que parte do mundo está representada no mapa? Ásia e Europa. Então, a gente tem Ásia, África e Europa. E o mar Mediterrâneo, tá? Ásia, África, Europa e mar Mediterrâneo. Explique o que o mapa está representando e o atual impasse que nele é destacado. Eu coloquei a questão migratória e alguns muros que impedem a entrada desses imigrantes. Isso mesmo, perfeito. Quais são os 3 países europeus com o maior número absoluto de imigrantes e quais são os 3 países continentes com a maior participação proporcional de imigrantes na população atual? Eu coloquei Luxemburgo, Suíça e Áustria. Então, esse aí são os países com proporção de população e o maior número de população absoluta de imigrantes. Não, calma, esse aqui é o absoluta. Que eu Não, falei então, agora. esse aí não é de absoluto, esse aí é proporcional, Ah, tá. Então eu fiz errado. invertido. Então, a maior participação proporcional aí entra Luxemburgo, Suíça e Áustria. O número absoluto é Alemanha, Rússia e Reino Unido, não é, professor? Isso mesmo.
Pode ir? Pode. O polêmico processo de retirada do Reino Unido da União Europeia, denominado Brexit, ganhou força, entre outros fatores, pelo crescimento de fluxos migratórios que alcançavam a ilha da Grã-Bretanha desde os primeiros anos da década de 2010. Qual é a relação entre as migrações e o Brexit? Que o Reino Unido saiu da União Europeia por conta da quantidade de imigrantes que estão entrando no seu país. Isso mesmo. Então, assim, o aumento de refugiados, né, de imigrantes, ele amplia as preocupações com as questões econômicas, né? Muitas vezes esses imigrantes, eles entram nos países sem condição, né? Sem nenhuma alternativa. E aí eles acabam se tornando dependentes do governo. Então, por conta dessa preocupação, a Inglaterra, o Reino Unido, não queria mais refugiados, não queria mais imigrantes. E aí isso foi um dos fatores que culminou na saída, né, no Brexit da Inglaterra na União Europeia. Finalizando isso, então, nós vamos agora para a Oceania. Quando a gente fala da Oceania, muitas coisas a gente já falou, né? Já comentou com vocês em outros momentos. Deixa eu pôr aqui para a gente poder ir lá para a apostila. Então, a gente não vai ser muito redundante, tá? Vou reforçar algumas coisas. Mas a maioria você já sabe. Então, abram lá na página 40. Página 44 direto, por favor. Bom, então, quando a gente fala do continente da Oceania, estamos nos referindo ao menor continente de todos. Ele mede aí aproximadamente 8 milhões e meio, é o tamanho do Brasil, né, aproximadamente. E todos vocês já sabem que esse continente ele tem uma diferenciação porque ele é um continente insular, né? Ou seja, não há ligação entre os países por continente, por terra, né? Esses países todos estão cercados por água. Muitos desses países serão autônomos, né? Serão países independentes, serão países que vão ter a sua própria forma de governo. Outros serão territórios classificados como ultramarinos, né? Ou seja, pertencem a outros países que não estão naquele continente, mas que controlam as questões econômicas, as questões políticas, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Austrália, Nova Zelândia, entre vários outros países da Oceania, eles foram o último lugar a ser explorado pelos europeus, né? Então, o continente da Oceania, ele é denominado de novíssimo continente. Quando os europeus, né, especialmente os ingleses, entram aí em território, né, especialmente da Austrália, da Nova Zelândia, eles vão se deparar com territórios exóticos, né, com territórios onde eles tinham coisas das quais eles não estavam habituados. James Cook, que vai ser um militar da Inglaterra, né, que vai fazer essa expedição, vai ser classificado como um cara vitorioso nessas expedições, porque ele vai produzir uma coisa interessante, né? Quando haviam, né, as expedições, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, peraí.
Então, quando haviam as expedições, né, aqui para a Europa, para a América, para a África, e haviam investimentos enormes, né, da coroa britânica, enfim, de vários países europeus, para que essas expedições tivessem sucesso, né, fossem bem-sucedidas, conseguissem voltar com um número grande de marinheiros. E, no entanto, essas viagens provocavam uma perda muito grande, né, de marinheiros, isso tudo custava, né, era difícil. E James Cook fez uma proposta para a rainha da Inglaterra para ele, né, circundar o Pacífico e descobrir novas terras, né? E ela disse não, num primeiro momento, porque eram muitas perdas, né? Uma viagem muito longa, ninguém sabe exatamente o que vai ter lá, se vai compensar ou não. E aí, James Cook, ele começou a verificar que enquanto os marinheiros estavam no mar, eles não comiam determinados alimentos, né? E isso facilitava que eles adquirissem uma doença chamada escorbuto, que é a ausência de vitamina C. E aí James Cook, então, ele começa ele propõe para a rainha, né? Ele diz o seguinte, ó, nessa aqui vão morrer bem menos, porque a gente vai fazer um teste, vai fazer um experimento. E aí ele começa a pegar várias frutas, né, que tem vitamina C, e ele começa a secar essas frutas, né, para que você possa comê-las depois. E aí, nessa viagem, né, que James Cook fará para o novíssimo continente, ele vai ter uma perda de vidas muito menor em detrimento a essa descoberta que ele faz aí com relação à vitamina C para eliminar o escorbuto. Isso é só um momento cultural. Enfim, então, né, foram colonizados, começam a ser colonizados principalmente pela Inglaterra. Não foi diferente do que aconteceu entre os europeus e os nativos americanos, né? Quando os ingleses desembarcam na Austrália e desembarcam na Oceania, na Papua Nova Guiné, eles vão se deparar com os povos nativos, né? Então, lá na Nova Zelândia, na Austrália, aliás, eles se deparam com os aborígenes, né? Que eles eram denominados dessa forma. E houve confronto, e infelizmente a maior parte dos aborígenes sofreu a pior, né? Acabam aí sendo derrotados, mortos, e foi uma convivência aí bastante complicada no início. Na Nova Zelândia, os maoris, eles eram mais resistentes, eles eram mais rebeldes, a luta demorou um pouco mais, tanto que hoje você tem um número maior de maoris, né, que são grupos nativos, do que propriamente os aborígenes na Austrália, né, proporcionalmente ao tamanho do território. Então, houveram vários conflitos, né, entre os nativos e entre os colonizadores. O fato é que hoje, né, vários países são classificados como autônomos, mas quando a gente pega, por exemplo, né, Austrália, Nova Zelândia e vários outros lugares aí que foram colônias da Inglaterra, fazem parte, né, são integrados aí ao Commonwealth, que é uma associação de cooperação entre a Inglaterra e as suas ex-colônias, né? Então ela faz a Inglaterra, ela vai passar orientação jurídica, orientação política, orientação econômica para várias ex-colônias, justamente para que essas ex-colônias não se voltem contra ela, né? Contra a Inglaterra. Nós vamos ter monarquias parlamentares e vamos ter repúblicas, né, dentro de cada um dos países. Nós vamos ter, como eu falei para vocês, países autônomos. Então, quando você pega a Austrália, quando você pega a Nova Zelândia, a gente está falando de uma monarquia parlamentar, onde a rainha da Inglaterra ainda tem um poder, né, mas esse poder ele é ilustrativo, porque na vida real quem apita mesmo são os primeiros ministros, né? Primeira-ministra da Nova Zelândia, por exemplo, não me lembro o nome dela agora, foi reeleita recentemente,
sendo classificada como uma das melhores administradoras, né, do país e servindo como exemplo para vários outros países, né? E nós vamos ter países que não são autônomos e que ainda ficam sobre o jugo de outros países, né? Então a gente tem, por exemplo, a Polinésia Francesa, onde são ilhas que ainda são territórios ultramarinos da França. A gente tem o Havaí, por exemplo, né, que pertence aos Estados Unidos, e várias outras ilhas aí que pertencem a outros países. Várias ilhas não estão contentes, não querem mais permanecer sobre o jugo, né, desses países dominantes. Então, existem vários processos aí de separação, mas muitos deles são abafados, tá? Vou fazer aqui esse exercício, né? Mesmo politicamente independente, 11 países da Oceania fazem parte da Commonwealth. No mapa a seguir, localize esses países, para isso circule-os. Então, os países serão Austrália, a Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, Fuji, Samoa, Tonga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí falta um. Qual que falta? Deixa eu achar aqui, gente, qual que tá faltando. Kiribati, Nauru, Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilha Salomão, tá, gente? Faltou. Ok? O que vem a ser a Commonwealth? Vocês podem pegar aqui, ó. Bacana aqui. Trata-se de uma associação, organização intergovernamental de cooperação de valores e objetivos comuns, predominantemente formado por ex-colônias britânicas do Reino Unido. Perfeito, Sandro. Obrigada. Bom, Austrália. Quando a gente fala da Austrália, estamos falando do país mais desenvolvido, né? Estamos falando aí de um país que tem uma abundância
de recursos minerais, né? Esses recursos minerais acabam sendo usados aí para ativar a sua economia, né? São grandes parceiros aí do Japão, por exemplo. É um país que tem uma grande quantidade de gás natural e a maior parte da sua energia, do seu parque industrial, vai ser oriunda de usinas termoelétricas. Quando a gente fala de usinas termoelétricas, são usinas que utilizam combustíveis fósseis. E aí, esses combustíveis fósseis, todos vocês já sabem que causam aí preocupações ambientais. E aí, por conta dessas preocupações ambientais, a Austrália vem buscando outras alternativas de fontes renováveis, né? Como a eólica, a hídrica e a solar. Quando a gente fala da população, a população australiana ela é bastante irregular. Nós vamos ter menos pessoas vivendo no interior, que é uma região chamada de Outback. Vivem ali principalmente os aborígenes e vão viver ali de atividade de pecuária, por exemplo, mas e tem menos pessoas em virtude do clima, né? A gente está falando de uma região de clima árido e semiárido. A maior parte da população vai viver nas regiões próximas ao litoral. E nessas grandes cidades aí é onde nós vamos ter a maior concentração financeira acontecendo. E aí, fatalmente, essas cidades da região litorânea serão as cidades aí mais atrativas para um grande processo de imigração. Então, a gente tem dentro da Austrália um país que é desenvolvido, um país que tem um potencial grande para mão de obra qualificada, e isso acaba aí trazendo muitos migrantes para essas regiões, tá? Canberra vai ser a capital australiana, mas ela não é a cidade mais importante, tá? E nem a cidade mais populosa. Então, a gente tem Sydney, Melbourne, por exemplo, que são cidades maiores e mais importantes. Quando a gente fala aí de Canberra, ela é referência de cultura dentro da Austrália. Tem a Nova Zelândia. Quando a gente fala da Nova Zelândia, estamos falando aí de um país que tem uma diversidade paisagística enorme. Você tem praia, você tem áreas que são de montanha, você tem atividade vulcânica, você tem neve, você tem muita diversidade dentro da Austrália. Apesar de ser um território pequeno, é um território que possui aí muitas potencialidades, tá? As atividades econômicas na Nova Zelândia, elas vão ser desde o turismo até a pecuária. A pecuária vai ser uma pecuária desenvolvida aí utilizando técnicas bem modernas, né? Porque eles têm um espaço confinado, um espaço reduzido. Então, para estimular o desenvolvimento dos rebanhos, eles acabam aí utilizando muita tecnologia. Outra atividade bastante rentável para Nova Zelândia, como a gente já falou para vocês, é a questão do turismo, né? Então, tem contraste aí de várias paisagens e isso acaba propiciando um atrativo maior para as pessoas. A Austrália, aliás, a Nova Zelândia tem como capital Wellington. É uma cidade que apresenta um alto nível de desenvolvimento social e econômico. E esse desenvolvimento social e econômico, ele hoje, por exemplo, não observa mais na Nova Zelândia pesquisas voltadas apenas para o IDH, para saber índice de desenvolvimento humano. Eles fazem pesquisas também para entender o que essas pessoas querem de qualidade de vida, o que para elas é representatividade de viver bem, né? Não necessariamente só ter o dinheiro, mas também de viver aí com qualidade. Então, quando a gente fala da Nova Zelândia, apresenta aí essas características. Quando a gente fala da Melanésia,
está falando aí de um arquipélago, né, de várias ilhas, né, a maior delas aí vai ser a Papua Nova Guiné, que faz divisa com a Ásia, né, então Papua Nova Guiné vai ter aí uma presença grande de população, mas na Papua Nova Guiné essa população vai viver principalmente nas áreas de montanha, né? E ali eles vão, apesar de ser cercada por água, mas tem áreas montanhosas, e nessas áreas montanhosas a população nativa vai desenvolver principalmente atividade agrícola, tá? Tanto pecuária quanto agropecuária. Então você tem tanto a pecuária quanto a agricultura. A Melanésia, né, é uma região aí que vai apresentar uma grande biodiversidade. Essa biodiversidade, ela também acaba sendo bastante importante em termos turísticos, porque você acaba atraindo um público para essa região. No entanto, vários países aí, para fomentar a sua economia, eles vão fazer exploração mineral, né? E a gente já viu que essa exploração mineral ela traz também alguns problemas com relação às questões ambientais. E aí, nessas questões ambientais, acaba gerando um contraste, porque, infelizmente, ele acaba aí prejudicando o turismo. Na Papua Nova Guiné, aliás, na Melanésia vai falar aqui especificamente da Papua Nova Guiné, né? A gente já comentou algumas coisas aí com vocês. Apresenta uma população, a maior população rural do globo. Então, de cada 100 pessoas, 87 residem e trabalham no campo, então é uma população bem rural. A capital é Moresby, tem mais de 300 mil, um pouco mais de 300 mil habitantes, e ela está no litoral. Mas, como eu disse para vocês, a maior parte da população não vai viver nas áreas litorâneas, vai viver aí nas áreas mais no interior, praticando ali a atividade agrícola. Aqui fala um pouquinho, né, da riqueza de biodiversidade, fala de florestas, fala de praias, fala das montanhas, e fala aí que a população vai viver, né, da caça, vai viver da coleta, mas existe aí uma ameaça por conta da atividade mineradora e da atividade madeireira também, tá? Então, isso tudo aqui a gente já falou para vocês. A Nova Guiné vai ter como principais recursos petróleo, cobre e ouro, que é o principal aporte financeiro, e a agricultura e a silvicultura, que vão empregar boa parte da população. Tudo bem, gente, até aqui, muito rápido, deu para pegar, porque a maioria das coisas a gente já comentou com vocês do que está aí, tá? Por enquanto, tá tudo certo. Então, tá bom. Então, eu paro por aqui e a gente se encontra amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Tchau, tá bom. Tchau.